Você já foi traído por alguém que jurava amizade? Não por um inimigo declarado. Esses a gente aprende a desviar cedo. Foi por alguém que estava na sua mesa, que conhecia seus medos, que sorria quando você entrava na sala. E quando a traição veio, o que mais doeu não foi o ato em si, foi que você não viu. Ou talvez tenha visto e não quis acreditar. Porque aceitar a verdade sobre certas pessoas custa caro. Custa a ilusão de segurança que você construiu ao redor delas. Hoje a Bíblia vai falar algo que muita gente não quer ouvir. Deus não deixa o seu povo cego diante de quem deseja o seu mal. Ele revela, ele avisa. E a pergunta que vai atravessar esta pregação é simples, mas ela vai custar. Você tem prestado atenção nos sinais que Deus já colocou na sua frente? Existe uma cena no livro de Números que quase sempre passa despercebida, porque estamos ocupados demais com as histórias maiores ao redor. O povo estava acampado nos campos de Moabe. Já tinham cruzado o deserto. Já tinham visto milagres que poucos homens viram na história da humanidade. E ali, naquele momento de aparente estabilidade, vem uma das traições mais calculadas que as Escrituras registram. E ela não veio com espada. Veio com beijo e com mesa posta. Balaque, rei de Moabe, viu Israel acampar e entrou em pânico. Não tentou combatê-los de frente. Era esperto demais para isso. Mandou buscar Balaão, o profeta de Petor, para amaldiçoar o povo de Deus. Quando essa estratégia falhou, Balaão sugeriu algo mais sutil. Mandou as mulheres de Moabe seduzir os homens de Israel, convidá-los para os sacrifícios dos seus deuses, integrá-los na cultura cananeia devagar, por dentro, não pela força, mas pela mesa, não pela guerra, mas pela intimidade. Isso está em Números 25. E o resultado foi que 24.000 israelitas morreram por um julgamento que veio depois, não do inimigo externo, mas por causa da proximidade que eles mesmos escolheram com quem sorria para eles e os convidava para comer. Pare aqui um momento. A palavra hebraica usada para a atração que levou Israel a esse desastre é zanar, que não significa apenas sedução sexual. Na raiz, ela carrega a ideia de desviar-se do caminho certo, de ser arrastado para fora do lugar onde se deveria estar. Israel não foi atacado, foi desviado, e o desvio começou com um sorriso e um convite para a mesa. Você já percebeu que as relações que mais nos destruíram raramente começaram com agressão? Começaram com afeto, com inclusão, com a sensação de ser finalmente aceito por alguém importante. E é exatamente por isso que a pergunta desta pregação é tão urgente. Porque quando a destruição vem embrulhada em gentileza, a carne humana quase sempre prefere a mentira confortável à verdade desconfortável. Mas Deus não abandonou Israel sem aviso. Ele havia dado instruções claras sobre essas alianças. A palavra era o sinal, e eles escolheram ignorar. Existe alguém na sua vida que sorri para você com uma consistência que não combina com as ações? Que afirma, que celebra em público, mas que curiosamente aparece na sua vida justo nas horas em que você está vulnerável, quando você pode ser útil, quando você precisa de algo e está disposto a baixar a guarda. O sinal que Deus revela primeiro não é espetacular. É a incongruência entre o que uma pessoa diz e o que ela faz quando não há nada a ganhar. Israel viu, escolheu não ver. O primeiro sinal que Deus revela é este. A pessoa que deseja o seu mal não vai anunciar isso. Ela vai se aproximar nos seus momentos de fraqueza. Vai se tornar necessária quando você está perdido. E vai sorrir enquanto faz isso, porque o sorriso é a ferramenta de quem não tem força suficiente para te destruir de frente. Isso não é paranoia. É discernimento. E há uma diferença enorme entre os dois, que a Bíblia vai nos ensinar ao longo desta mensagem.
Paranoia te fecha para todos. Discernimento te abre para Deus e te protege das armadilhas. E o discernimento não nasce de experiências amargas. Nasce de uma vida que está perto o suficiente de Deus para ouvi-lo quando Ele fala. Quero que você pause agora, antes de avançarmos, e faça uma pergunta honesta. Existe alguém na sua vida hoje sobre quem você tem sentido aquela inquietação silenciosa que você não sabe nomear? Não raiva, não medo, só um desconforto que não consegue explicar? A Bíblia vai mostrar que esse desconforto pode ser a voz do Espírito e que ignorá-lo repetidamente tem consequências que vão além do pessoal. Se você está me ouvindo e reconheceu alguém nesta primeira parte, não saia. O que vem é mais profundo que uma lista de conselhos. É a palavra de Deus, abrindo o que você tem tentado manter fechado por proteção. Escreve aqui nos comentários de onde você está me ouvindo hoje. Sua cidade, seu estado. Quero saber de onde Deus está falando através desta pregação, porque isto não é sobre o seu problema. É sobre a soberania de Deus, sobre as relações que tentam te destruir. Vamos ao segundo sinal. Mas antes, é preciso entender uma coisa sobre a natureza do ódio disfarçado, porque sem isso, os sinais vão aparecer e você vai continuar explicando os sinais em vez de agir sobre eles. O coração humano tem uma capacidade extraordinária e assustadora de se convencer de que está bem onde está. Paulo escreve em Romanos 1 que Deus entrega às pessoas que insistem em ignorar a verdade a sua própria incapacidade de discernir. Não se aprovaram de ter a Deus em seu pleno conhecimento. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E isso não se aplica apenas à esfera moral, se aplica ao discernimento relacional. Quando você decide repetidamente não prestar atenção nos sinais que Deus coloca à sua frente, chega um momento em que você simplesmente não os vê mais. Não é que Deus para de falar, é que você treinou os seus ouvidos para não ouvir o que é inconveniente. E o ódio que sorri sabe exatamente como se alimentar desse hábito. O segundo sinal que Deus revela tem a ver com palavras ditas sobre você na sua ausência. Não tem como você monitorar isso diretamente, mas há um padrão que aparece de forma recorrente. Certas histórias sobre você chegam de volta distorcidas. Certas oportunidades se fecham sem explicação. Certas pessoas ao seu redor mudam de postura sem razão aparente. E quando você rastreia de onde partiu a informação, há sempre o mesmo nome, sempre o mesmo sorriso. Sempre a mesma pessoa que, quando te vê, diz com genuína alegria aparente: "Que bom te ver." O livro de Provérbios, um dos textos mais práticos sobre relacionamentos humanos que já foram escritos, dedica atenção surpreendente a esse padrão. O que odeia dissimula com seus lábios, mas no íntimo traz engano. Embora a voz dele seja agradável, não lhe creias, porque 7 abominações encheram o seu coração. Isso está em Provérbios 26, nos versículos 24 e 25. 7 abominações. O número 7, no contexto hebraico, não é casual, é completude. Significa que o engano preenche a pessoa inteiramente. Não é um deslize, é uma orientação. A palavra hebraica para dissimula aqui é nakar, que significa reconhecer de forma encoberta, agir como se não conhecesse a verdade. É a arte de apresentar uma versão sua que não existe, para que os outros te vejam de forma errada enquanto o sorriso continua perfeito. Isso que Salomão descreve não é fraqueza humana ocasional, é uma estratégia espiritual. E Deus revelou isso em texto sagrado, exatamente porque o seu povo precisava saber que esse padrão existe, tem nome e pode ser discernido. Como você discerne? Pela consistência ao longo do tempo, pela coerência entre o que é dito e o que acontece, pela presença ou ausência de alegria real quando você cresce, quando você vence, quando algo bom acontece na sua vida.
porque o ódio disfarçado tolera a sua presença, mas não suporta o seu avanço. Enquanto você está no mesmo lugar, está seguro perto dele. Quando você começa a crescer, é quando os dentes aparecem atrás do sorriso. Há uma narrativa no livro de 1 Samuel que nunca é suficientemente contada e que é talvez o retrato mais preciso da Bíblia inteira sobre o que é conviver com alguém que sorri para você enquanto planeja o seu fim. Davi e Saul. Mas não nos concentremos onde todo mundo se concentra. No confronto, no javardo, na fuga. Concentremo-nos no início, porque o ódio de Saul por Davi não começou com raiva, começou com amor. Está escrito em 1 Samuel 16 que quando Davi chegou ao palácio, Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Amou-o, não tolerou, não aceitou, amou. E mandou buscar Davi sempre que o espírito angustiante o atacava, porque a música de Davi o aliviava. Este é o começo. Um homem que precisava de Davi. Um homem que Davi servia com lealdade genuína. Um sorriso real. Uma relação que de fora parecia proteção e honra. Então o que mudou? 1 Samuel 18:7. As mulheres saíam dançando ao encontro de Saul, com pandeiros, alegrias e instrumentos de 3 cordas cantando. Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E no versículo seguinte, e Saul se enfureceu muito, e este cântico lhe desagradou, e disse: a Davi deram 10 milhares, e a mim deram milhares, e que lhe falta já, senão o reino. A partir daquele dia, lemos que Saul passou a observar Davi com suspeita. A palavra hebraica é ayin, olho, mas no contexto não é olhar de admiração, é olhar de caçador. Saul continuou chamando Davi para tocar, continuou colocando-o perto, mas o olho mudou, o sorriso permaneceu, o olho mudou. Isso é o terceiro sinal que Deus revela, a mudança no olhar, não nas palavras. As palavras continuam iguais por um bom tempo. É o olhar que muda primeiro. E o olhar é difícil de esconder quando a alma está tomada por algo que a boca ainda não tem coragem de dizer. Você já sentiu o olhar de alguém sobre você mudar sem nenhuma explicação? Nada aconteceu declaradamente. Não houve briga, não houve conversa difícil, não houve ruptura formal. Mas algo foi diferente, um frescor que some, uma atenção que se retira, um entusiasmo que esfria. E quando você pergunta, a resposta é: não é nada, está tudo bem. Porque as palavras ainda estão sob controle. Olhar não. Davi percebeu? O texto sugere que sim, mas perceba o que Davi fez com essa percepção. Ele não foi de volta ao deserto por conta própria. Ele não rompeu a relação de forma precipitada. Continuou servindo, continuou tocando. E foi exatamente essa postura que nos dá o quarto sinal que Deus revela ao seu povo em relações de ódio disfarçado. A revelação de Deus não vem para te encher de rancor. Vem para te posicionar corretamente. Davi não passou a odiar Saul. Davi passou a ser sábio na presença de Saul. E essa distinção é fundamental, porque muita gente confunde discernimento com desconfiança generalizada e acaba fechada para todos por causa de um. Discernimento não é desconfiança. Discernimento é sabedoria aplicada com amor. É saber com quem você pode ser completamente transparente e com quem você precisa ser honesto sem ser ingênuo. Há uma diferença entre a pessoa que está numa fase difícil e por isso está fechada, fria, distante, e a pessoa que está usando sua presença como trampolim enquanto te sorri. A primeira tem feridas, a segunda tem estratégia, e Deus revela a diferença. Não sempre de forma imediata, mas revela. Porque ele não deixa o seu povo caminhar cego para dentro de uma armadilha sem antes colocar sinal na estrada. O problema não é que Deus não fala. O problema é que nós negociamos com o que ele fala, quando o que ele fala nos incomoda. Quantas vezes você sentiu algo sobre uma relação,
Pediu a Deus confirmação. E quando a confirmação chegou, você disse, mas não pode ser isso. Porque o custo de aceitar a confirmação era alto demais. A perda do emprego, a perda do contrato, a perda da amizade, a perda da família que te julgaria por ser difícil. E você engoliu o que sentiu, pediu paz para suportar e chamou isso de maturidade. Mas não era maturidade, era medo vestido de espiritualidade. Isso precisa ser dito com cuidado, mas precisa ser dito. Nem toda paciência é virtude. Às vezes a paciência é a armadilha que o próprio inimigo colocou na sua vida espiritual, fazendo você crer que é pecado reconhecer o que Deus já revelou. Davi entendeu isso. Quando chegou o momento, e o texto é preciso sobre isso, chegou o momento, não o sentimento, Davi se retirou da presença de Saul. Não com amargura, não com declaração pública, não com post nas redes sociais de Hebrom. Ele simplesmente soube quando o seu tempo de servir naquele lugar havia terminado. E essa clareza não veio de psicologia, veio de uma vida de oração. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso está no Salmo 1, e não é poesia decorativa. É promessa operacional. Se você quiser ir mais fundo nesta exposição de 1 Samuel, estudar esses capítulos com a Bíblia aberta, versículo a versículo, com perguntas que te levem a aplicar ao que você está vivendo, eu preparei um guia de estudo sobre relacionamentos e discernimento espiritual, que está no link aqui na descrição. Não é resumo, é ferramenta de trabalho com a palavra. Você vai sair diferente. Existe um salmo que nenhum de nós consegue ler sem sentir aquela dor específica que só relações de traição produzem. E não é o Salmo 22, com o seu grito de abandono. É o Salmo 55. Davi escreveu isso. E pelo tom do texto, não foi no começo da vida, quando ainda havia ingenuidade. Foi num momento de maturidade, quando ele já sabia distinguir inimigos de amigos, e mesmo assim foi pego. Porque não foi um inimigo que me afrontou, do contrário, eu o suportaria. Nem foi o que me odiava que se engrandeceu contra mim, do contrário, eu me ocultaria dele. Mas foste tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Juntos tínhamos doce comunhão, caminhávamos na casa de Deus em companhia. Leia esses versículos de novo, devagar. Meu guia, meu íntimo amigo, doce comunhão. Caminhávamos na casa de Deus. Este era alguém que orava com Davi, que ia ao templo com ele, que conhecia o caminho da sua alma e que, ao mesmo tempo, carregava ódio suficiente para destruí-lo se pudesse. Este é o quinto sinal que Deus revela. E é o mais difícil de aceitar. A pessoa que deseja o seu mal às vezes ora com você, às vezes serve com você, às vezes está na mesma congregação, no mesmo ministério, na mesma célula. E a religiosidade compartilhada não é prova de coração limpo. Nunca foi. Isso não é convite ao cinismo religioso. Não estou dizendo que a sua congregação está cheia de traidores. Estou dizendo que a presença de alguém numa atividade religiosa não é garantia de intenção santa em relação a você. Porque Judas estava em todas as cenas, comia do mesmo pão, ouvia os mesmos ensinos, estava na última ceia. E saiu para a noite com 30 moedas de prata no bolso e um plano de entrega no coração. Jesus sabia. João 13:26 é um dos versículos mais perturbadores do Novo Testamento. Jesus revelou quem era o traidor, mergulhou o pão e deu a Judas. E então, escuta bem, está escrito, ninguém que estava à mesa entendeu por que ele disse isso a Judas. Ninguém entendeu. Jesus estava falando claro, e os que estavam à mesa ouviram outra coisa, porque a proximidade com o traidor havia embotado a percepção deles. Eles foram incapazes de enxergar o que estava acontecendo porque estavam demasiadamente confortáveis na cena. Há uma lição aqui que atravessa séculos. Conforto relacional pode ser anestesia espiritual. Quando você está acostumado com uma presença,
quando essa presença faz parte do cenário da sua vida, você começa a ler o sorriso dela com o filtro do hábito, não com o filtro do discernimento. E é exatamente aí que o ódio disfarçado sabe que está seguro. A palavra grega que João usa para entendeu no versículo 28 é egno, do verbo ginosco, que indica conhecimento relacional, não apenas informacional. Nenhum deles conheceu o que estava acontecendo, não porque Jesus foi obscuro, mas porque a familiaridade havia substituído a atenção espiritual. Você está familiarizado com alguém ao ponto de ter parado de prestar atenção? Não é acusação, é pergunta pastoral. Porque a familiaridade é necessária em toda relação profunda, mas ela precisa coexistir com discernimento ativo. Os dois não se anulam quando o Espírito Santo está no centro. Eles se complementam. E aqui entra o sexto sinal que Deus revela, e ele é o mais concreto dos 7. A pessoa que deseja o seu mal vai aparecer nos seus momentos de decisão com conselho que, se seguido, te prejudica. Vai soar razoável, vai citar boas razões, vai demonstrar preocupação genuína, mas o conselho, se seguido, te move para fora do lugar onde Deus te quer, te afasta do avanço, te prende numa zona de dependência, ou te faz desistir de algo que Deus estava construindo. Hushai e Aitofel. Esse episódio está em 2 Samuel 17. E é um dos mais sofisticados que a Bíblia registra sobre guerra através de conselho. Aitofel era considerado o mais sábio dos conselheiros. O texto diz que o seu conselho era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Mas Aitofel havia virado de lado. Estava com Absalão. E quando deu seu conselho para destruir Davi rapidamente, era conselho bom, estratégico, que teria funcionado. Hushai, leal a Davi, infiltrado por Deus na corte de Absalão, deu um conselho diferente, inferior estrategicamente, e Absalão o preferiu. Por quê? Porque o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Deus frustrou o conselho do inimigo, mas observe, ele usou um canal humano para isso. Usou Hushai, e Hushai foi capaz de influenciar porque estava presente, porque era confiável, porque já havia construído credibilidade. A proteção de Davi não veio magicamente. Veio através de uma relação que Deus havia cultivado com antecedência para aquele momento específico. Isso é como Deus opera. Ele não aparece no 9º segundo com um milagre espetacular, enquanto você ignora as pessoas e os sinais que ele já colocou ao longo da estrada. Ele trabalha através de meios ordinários, conversas, percepções, pessoas leais, desconfianças que você escolhe honrar ou suprimir. E quando você suprime o sinal porque é inconveniente demais, você não apenas ignora o aviso, você remove a cobertura que Deus havia preparado. Existe alguém que você sabe, no fundo do coração você sabe, que não deveria estar te dando conselho sobre aquela área da sua vida? E mesmo assim você continua ouvindo, porque é mais fácil que a solidão de decidir por conta própria com Deus. Se esse texto tocou em algo que você carrega há tempo, escreve aqui nos comentários. Eu leio. Não para julgamento, para oração. Vou te contar algo sobre o livro de Esther que a maioria das pessoas nunca parou para anotar, porque quando você conhece a história bem, corre o risco de ler o que já sabe em vez de ler o que está escrito. Amã não era louco, não era impulsivo. Era um homem de poder real, com influência real, com acesso ao rei, com capacidade de mover máquinas políticas. E o ódio que ele nutria por Mardoqueu não começou como ódio. Começou como ofensa. Mardoqueu não se curvou. Isso está em Esther 3.2. Um gesto, uma recusa silenciosa. E Amã ficou cheio de furor. Mas observe o que vem no versículo 6. E pareceu-lhe de pouco valor lançar mão só de Mardoqueu, porque já lhe haviam dito qual era o povo de Mardoqueu.
e procurou Amã destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero. Uma pessoa que não se curvou se tornou justificativa para o extermínio de uma nação inteira. Isso revela algo sobre a natureza do ódio que sorri. Ele não é proporcional. Uma ofensa percebida pode acender um ódio que está esperando há anos por um pretexto. E o pretexto nunca é a causa real. É só a fagulha que acende o que já estava represado. Amã sorrindo perante o rei. Amã em festas com a rainha. Amã com autoridade e honrarias. Por fora, um homem de sucesso e posição. Por dentro, um homem consumido por um ódio que ele havia alimentado dia após dia, até que ocupasse todo o espaço da sua alma. O sétimo sinal que Deus revela é talvez o mais libertador de todos, e é preciso entendê-lo corretamente. A pessoa que deseja o seu mal está, em algum nível, sendo destruída pelo próprio ódio que carrega. Amã construiu uma forca de 50 côvados para Mardoqueu. 50 côvados. Era uma declaração de poder, de humilhação planejada, de prazer antecipado. E aquela mesma forca esperou por ele. E enforcarão Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Ester 7:10. Não estou dizendo isso para que você aguarde a vingança sobre o seu inimigo com prazer. Esse prazer é tão corruptor quanto o ódio dele. Estou dizendo porque há uma realidade espiritual operando aqui que a Escritura afirma de forma consistente. O ódio não destruído é autofágico. Ele devora seu hospedeiro. Provérbios 26:27 diz exatamente isso. Quem escava uma cova nela cairá, e ao que revolve uma pedra, ela voltará sobre ele. Isso não é mecânica de karma. É a ordem moral que Deus teceu na estrutura da realidade. O ódio que é cultivado, que é alimentado com memórias e ofensas reforçadas e planos de destruição do outro, volta. Sempre. Porque não existe recipiente humano que sustente ódio indefinidamente sem que ele corra pelo sistema e destrua o que encontrar. Você sabe o que isso significa para você que está nesta pregação? Significa que enquanto você está preocupado com o que aquela pessoa vai te fazer, Deus está vendo o que aquele ódio já está fazendo a ela. E a misericórdia de Deus chama você a orar por essa pessoa. Não porque você deve engolir o que ela fez. Não porque o ódio dela não é real. Mas porque a oração genuína por um inimigo é o ato que mais rapidamente liberta você da prisão que ela construiu ao seu redor. Isso é o que Jesus disse no Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. E o contexto imediato é crucial. Ele não está pedindo que você ignore o perigo. Está dizendo que o amor pelo inimigo é o que diferencia o filho do reino do simples reagente humano. Todo mundo ama quem o ama, mas amar quem deseja o seu mal, isso requer algo que não está em você por natureza. Requer a vida de Cristo operando naquele lugar específico onde você está quebrado. E essa oração que você ainda não fez por aquela pessoa, que você tem evitado fazer porque fazer, seria admitir que ela tem poder suficiente sobre você para precisar de cobertura divina. Essa oração é o ato de obediência que mais vai mudar você nesta semana. Não a situação necessariamente. Você, primeiro você. Existe uma pessoa que você sabe que precisa ouvir exatamente isso neste momento, não no mês que vem, agora. Envia essa pregação para ela agora. Não espere, porque às vezes Deus usa o sinal que chega através do outro para te alcançar onde você mesmo não conseguia chegar. Quero entrar agora num território que a pregação cristã costuma evitar porque é desconfortável. O autoexame diante de relações difíceis. Porque é muito mais fácil ouvir sobre os 7 sinais de que alguém te odeia do que parar e perguntar: há algo em mim que está atraindo ou permitindo esse padrão? Não estou retirando a responsabilidade do outro. Amã era Amã. Saul era Saul.
O traidor do Salmo 55 era o traidor, mas a Bíblia não nos permite encerrar a reflexão no outro. Sempre nos puxa de volta para o espelho. O profeta Elias está em 1 Reis 18 fazendo algo extraordinário, confrontando 450 profetas de Baal, chamando fogo do céu, liderando uma vitória espiritual sem precedente naquele período da história de Israel. E no capítulo seguinte, 1 Reis 19, está debaixo de um zimbro, pedindo para morrer, fugindo de Jezabel, que havia ameaçado matar aquele que havia exterminado os seus profetas. Por que isso importa aqui? Porque Elias, logo depois de ver claramente o poder de Deus agir sobre ele, ficou tão paralisado pela ameaça de uma mulher que perdeu completamente o discernimento sobre a realidade. Deus perguntou: "O que fazes aqui, Elias?" E Elias respondeu: "Só eu fiquei e eles procuram tirar a minha vida." Mas não era verdade. Havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos para Baal. 7.000. Elias não estava sozinho. Mas o ódio de Jezabel havia ocupado tanto espaço na sua mente que distorceu a realidade. Isso é o que o ódio de um inimigo pode fazer a você se você não estiver enraizado. Te faz crer que está só, que a situação é irremediável, que a voz do inimigo é mais real que a voz de Deus. E quando você está nesse estado, não é o inimigo que está em controle, é o medo que o inimigo instalou. Há algo arqueológico e histórico que aprofunda essa cena. O Monte Horebe, para onde Elias fugiu, era o mesmo Monte Sinai onde Moisés havia recebido a lei. Não é coincidência geográfica, é declaração teológica. Deus levou Elias de volta ao lugar onde a identidade de Israel foi formada, onde a presença de Deus havia sido mais densa, como se dissesse: "Eu não mudei. Volta ao começo. Volta a quem eu sou." E Deus não chegou para Elias com vento, terremoto ou fogo, os sinais de poder que Elias esperaria. Deus chegou numa voz mansa e delicada, porque o que Elias precisava não era de mais poder, era de proximidade, era da presença que corrige a percepção distorcida. Você está fugindo de uma Jezabel hoje? Você recebeu uma ameaça, uma palavra, uma mensagem, um olhar, um rumor, e desde então o medo está moldando as suas decisões mais que a fé? Isso não é fraqueza moral, é a condição humana diante da hostilidade. Mas Deus não te encontra na fuga para te acusar. Te encontra com comida quente e água, como fez com Elias em 1 Reis 19:6. Levanta-te e come, porque o caminho é demasiado longo para ti. E depois te faz uma pergunta: o que fazes aqui? Não é acusação, é orientação. O que fazes aqui é a pergunta de Deus para você neste momento desta pregação. O que você está fazendo emocionalmente, espiritualmente, com o ódio que aquela pessoa te dirigiu? Você está processando com Deus ou está ruminando, repetindo a cena, alimentando a dor, construindo narrativas sobre como você foi injustiçado, que são todas verdadeiras, mas estão te impedindo de avançar? A ruminação de injustiças é uma das formas mais eficientes que o inimigo tem de manter você paralisado, usando o inimigo humano como ferramenta. Não é que as injustiças não sejam reais, é que revisitá-las de hora em hora, sem levá-las a Deus, as transforma em prisão. E a Bíblia chama essa prisão pelo nome certo em Hebreus 12:15, raiz de amargura que, brotando, cause perturbação e contamine muitos. A palavra grega para raiz é risa. Uma raiz não é visível, está abaixo da superfície. Você pode parecer calmo por cima e ter raiz de amargura crescendo por baixo. Pode louvar no culto e ter raiz de amargura estruturando as suas decisões de segunda a sexta. Pode falar de perdão e nunca tê-lo oferecido de verdade, porque o que chamou de perdão foi apenas o silêncio estratégico sobre a ferida. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E diagnóstico correto é o único caminho para a cura real.
Quero examinar uma última figura bíblica nesta pregação, e ela aparece num lugar que muita gente não esperaria encontrar uma lição sobre relações de ódio disfarçado. É o livro de Jó. Não Satanás, não os amigos de Jó. Esses são os óbvios. Quero falar dos amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Porque esses três homens são, nas Escrituras, o retrato mais sofisticado que existe de pessoas que creem genuinamente estar te ajudando enquanto te destroem. Eles vieram quando ouviram que Jó estava sofrendo. Sentaram com ele 7 dias em silêncio, rasgando as roupas em sinal de solidariedade. Jó 2:13. Esse gesto era, no contexto cultural do Oriente Médio Antigo, o mais alto sinal de luto compartilhado. Eles sofreram com ele, ou pelo menos acreditaram que sofreram, e então começaram a falar. E tudo o que disseram estava errado, não por má intenção. Esse é o ponto. Eles acreditavam genuinamente que estavam ajudando. Acreditavam que estavam defendendo a honra de Deus. Acreditavam que o seu conselho era a saída para Jó. E Jó 42:7 é devastador. Depois de o Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. 3 homens que estavam convictos de estarem certos diante de Deus. E Deus disse que a ira dele havia se acendido contra eles. Porque crença sincera em algo errado ainda é algo errado. E há pessoas na sua vida hoje que te amam, que acreditam estar te ajudando, que estão dizendo coisas que parecem espirituais, que soam com autoridade religiosa e que estão erradas, não por ódio, por limitação, por teologia incompleta, por incapacidade de suportar o mistério do sofrimento de alguém próximo. Isso não anula o 7º sinal. Há os que sorriam e odeiam, e há os que sorriam e te limitam sem querer. Discernir entre os dois é parte do discernimento que Deus quer desenvolver em você. E a diferença prática é esta: os que te odeiam prosperam quando você fracassa. Os que te limitam sem querer ficam genuinamente abalados quando algo não vai bem contigo. Mas o conselho deles continua sendo errado. O que Jó tinha, que os amigos não tinham, era uma relação direta com Deus, que sobreviveu ao não entendimento. Jó não sabia por que estava sofrendo, mas ele continuou falando com Deus, brigando com Deus, exigindo de Deus. E Deus, ao final, disse que Jó tinha falado o que era reto, não porque Jó disse as coisas certas, porque Jó foi honesto com Deus, enquanto os outros foram religiosos com Deus. E há uma diferença enorme entre honestidade e religiosidade na presença de Deus. Você tem sido honesto com Deus sobre o que aquela relação fez em você? Não religioso. Não, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Amém. Quando no coração há uma pedra ainda quente. Honesto. Senhor, isso ainda dói. Eu ainda não entendo. Eu ainda não sei como perdoar de verdade. Eu preciso de Ti. Isso é oração que Deus honra, não a perfeição das palavras, a verdade do coração que as produz. E aqui chegamos à aplicação mais concreta desta pregação toda. O discernimento espiritual sobre relações não opera no vácuo da espiritualidade intensa e momentânea. Opera na vida de oração regular, consistente, diária, onde você está perto o suficiente de Deus para ouvi-lo quando Ele fala coisas que você não quer ouvir sobre as pessoas que você preferia não examinar. Se a sua vida de oração consiste em pedidos emergenciais nos momentos de crise, você não vai ouvir os sinais que Deus revela. Os sinais vêm no silêncio ordinário, no dia comum, no momento em que você não está em modo de urgência e pode ouvir sem o filtro do desespero. Isso é o que diferencia Davi de Saul nesta história.
Davi era um homem de oração. Os salmos não são apenas poesia. São o registro de uma alma que praticou a presença de Deus de forma suficientemente regular para reconhecer a voz quando ela falava coisas difíceis. Saul orava também, mas a sua relação com Deus tinha condições. Era relação de conveniência. E quando Deus falava algo inconveniente, Saul encontrava outra interpretação. Você tem uma vida de oração que te permite ouvir o que é inconveniente? Essa pergunta não é retórica. É o exame que determina se os 7 sinais desta pregação vão fazer alguma diferença prática ou se vão virar mais um conteúdo consumido e esquecido. Se você quer orar por si mesmo agora e por aquela relação que você carrega hoje, deixa o seu pedido nos comentários. Eu leio todos e oramos juntos. Há algo que precisa ser dito sobre o perdão antes de chegar ao fechamento desta pregação, porque sem isso, tudo o que foi dito pode se tornar apenas uma ferramenta de desconfiança e autopreservação. E não era isso que as Escrituras pretendiam. O perdão não é ingenuidade. O perdão não é a negação do que aconteceu. O perdão não é a restauração automática da confiança. E o perdão não é um evento único. É um processo que começa com uma decisão e é sustentado pela graça, dia após dia, especialmente nos dias em que a memória volta com força. Paulo escreve em Efésios 4:32, "E sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." A gramática grega aqui é instrutiva. O verbo perdoando está no particípio presente, significa ação contínua. Não é perdoaste uma vez, está feito. É mantém o ato de perdoar ativo, como quem mantém uma porta aberta que a carne tenta fechar de hora em hora. E a motivação não é a pessoa que te feriu, é o que Deus fez por você em Cristo. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo ancora o perdão horizontal no perdão vertical. Porque se o perdão dependesse da mudança da outra pessoa, você ficaria preso indefinidamente. A maioria das pessoas que te feriu não vai mudar, não vai pedir desculpa, não vai reconhecer o que fez. E se o seu perdão espera por essa mudança, você está dando ao outro o controle da sua libertação. Mas quando o perdão está ancorado em Cristo, em que Ele te perdoou quando você ainda era inimigo, quando você ainda estava morto em trevas, quando não havia nada em você que merecesse, então o perdão se torna possível independente da resposta do outro. Não fácil, possível. E há diferença. A libertação da sua alma não é o efeito colateral do perdão, é o propósito dele. Quando você perdoa, de verdade, na presença de Deus, com a vontade dobrada à sua graça, você não está fazendo um favor ao outro. Você está colaborando com o Espírito Santo para que o ódio dele sobre você não produza raiz de amargura em você. Esse é o 7º e último sinal que Deus revela. Ele revela a saída, sempre. Não a saída do problema, a saída da prisão interior que o problema constrói. E essa saída tem o mesmo nome em cada página da Escritura. Tem o nome de Jesus. Tem o nome do que ele fez na cruz, onde o ódio humano, na sua forma mais concentrada, ódio religioso, político, pessoal, cultural, desabou sobre o único que não o merecia. E ele disse: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Esse não era ele sendo passivo. Não era ele fingindo que não doía. Era ele operando a única coisa que desfaz o ciclo do ódio disfarçado. Graça ativa diante da maldade real. E essa mesma graça está disponível para você hoje, não como sentimento, como decisão, como oração que você vai fazer quando terminar de me ouvir. Vou te dar o que orar, não porque você não sabe orar, porque às vezes o coração está tão cheio que não sabe por onde começar. Ore assim: Senhor, eu reconheço que sei quem me odeia.
E reconheço que às vezes eu também alimentei isso por dentro, seja com medo, seja com ressentimento, seja com orgulho. Eu me arrependo, eu escolho perdoar. Não porque é fácil, mas porque tu me perdoaste quando era impossível. Eu entrego essa relação, essa ferida, esse ódio que carrego e peço que o teu Espírito me dê discernimento real, não paranoia, não amargura, mas a sabedoria de Davi. Saber me posicionar corretamente, servir onde devo servir e me retirar quando for a hora, sem drama, sem rancor, em paz. Isso é o caminho de volta. Não é fácil, mas é real. E é o único que a Bíblia oferece. Quero terminar onde começamos, com uma pergunta. Você tem prestado atenção nos sinais que Deus já colocou na sua frente? Ao longo desta pregação, 7 sinais atravessaram o texto bíblico como fios de uma mesma trama. A aproximação nos momentos de vulnerabilidade, as palavras que distorcem a sua imagem na ausência, o olhar que muda antes que a boca mude, o conselho que te desviar do avanço, a proximidade religiosa que não implica coração limpo, o surgimento do ódio disfarçado nos seus momentos de vitória e a autodestruição inevitável do ódio que não é entregue a Deus. 7 sinais. E todos eles, sem exceção, pressupõem algo. Que você está perto o suficiente de Deus para reconhecê-los. Porque os sinais não chegam como mensagem de texto, não chegam com formato de aviso. Chegam como percepção suave no ouvido de quem está acostumado ao silêncio da presença divina. Chegam como inquietação no coração de quem aprendeu a não ignorar o que o Espírito sussurra. Isso é o que faltou a Israel nos campos de Moabe. Não era falta de informação. A palavra de Deus já havia falado. Era falta de proximidade suficiente para ouvir a palavra antes que o sorriso do outro gritasse mais alto. Salomão, em toda a sua sabedoria, escreve em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra hebraica para guardar aqui é natsar, que os escribas judeus usavam também para descrever a função dos vigias das cidades antigas. Um vigia não fica olhando para dentro da cidade, fica olhando para o horizonte, antecipa o que vem antes que chegue. E Salomão está dizendo, faça do seu coração um posto de vigia, não de suspeita, de atenção, não de medo, de discernimento. E o coração que vigia tem uma característica inconfundível. Ele está em comunhão regular com o único que vê todas as coisas. Não parcialmente, não às vezes, porque é no cotidiano da oração que a sua percepção espiritual é calibrada. É ali que Deus te faz enxergar o que a carne preferia não ver. É ali que o Espírito Santo cumpre o que Jesus prometeu em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Incluindo verdades sobre relações, incluindo verdades sobre as pessoas que sorriem para você, incluindo a verdade sobre você mesmo, sobre como você às vezes prefere a ilusão à clareza, porque a clareza exige ação, e a ação exige coragem, e a coragem exige uma confiança em Deus que você ainda está construindo. Mas Ele está construindo, e a pregação que você ouviu hoje não é apenas informação, é material de construção. Há uma cena em Atos 6 que sempre me move, e quero terminar com ela, porque ela mostra o que é possível quando o coração está certo diante de Deus, mesmo na presença do ódio que não se esconde mais. Estevão estava diante do Sinédrio. O ódio deles já não sorria, havia se revelado. E o texto diz que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo, não de alguém que não tinha medo. De alguém que havia entregado o medo ao único que o poderia suportar e havia sido preenchido com outra coisa no lugar. Quando o apedrejamento começou, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, caindo de joelhos: Senhor, não lhes imputes este pecado.
Isso é o ápice de tudo o que esta pregação tentou dizer. A resposta mais alta ao ódio humano não é o discernimento bem aplicado. É a graça operando num coração que já passou pelo discernimento, pela dor, pelo perdão e chegou do outro lado limpo. Você não vai chegar ali hoje. Ninguém chega em um sermão. Mas cada passo de obediência, cada vez que você escolhe a honestidade com Deus sobre a religiosidade conveniente, cada vez que você perdoa em vez de ruminar, cada vez que você presta atenção no sinal em vez de suprimi-lo, cada passo desses te move em direção a um coração como o de Estevão. Um coração que o ódio pode tocar, mas não destruir. Isso não é promessa vaga. Está em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive a traição, inclusive o ódio que sorriu, inclusive as relações que te custaram algo que você ainda está de luto. Deus pode usar tudo isso para formar em você uma profundidade de caráter que não teria sido possível de outra forma. Não quer dizer que o que aconteceu foi bom. Quer dizer que Deus é maior que o que aconteceu e que nas mãos dele nem o ódio disfarçado tem a última palavra sobre a sua vida. Você tem prestado atenção nos sinais que Deus já colocou na sua frente? A resposta honesta a essa pergunta é a sua oração de hoje. E se você decidiu que isto não vai ficar só numa emoção passageira, que você vai levar esta palavra para a sua semana com a Bíblia aberta, com oração real, com obediência específica, fica comigo, se inscreve. É aqui que a gente se encontra toda semana, em volta da palavra, sem atalhos e sem clichês. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1:6. O Senhor conhece o seu caminho, mesmo quando as pessoas ao seu redor escolhem não conhecê-lo. Essa é a última palavra, e ela é suficiente.